dentro dessa série, especificamente para os ricos. 1 Timóteo capítulo 6, nós vamos ler nessa manhã, verso 17 a 19. Semana passada nós vimos os versos 3 a 10, né? Onde Deus exorta os que querem ficar ricos. E hoje nós vamos ver a exortação de Deus especificamente aos que são ricos. Como eu disse semana passada, a exortação de semana passada é para os que querem ficar ricos. A exortação que nós vamos ler agora nos versos 17, 18 e 19 é para os que são ricos, para os que já são ricos. 1 Timóteo 6, versos 17 a 19. Diz assim a palavra de Deus: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Fale conosco, fale ao nosso coração. Espírito Santo, leve a Tua palavra no mais íntimo do nosso coração, transformando-nos, Senhor, para que possamos ser praticantes e não apenas ouvintes da Tua palavra. Que possamos verdadeiramente crer e receber a Tua palavra como verdade absoluta, como voz do Senhor para as nossas vidas e os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Exortação de Deus aos ricos. Paulo diz para Timóteo, lembrando que Timóteo era um jovem pastor, discípulo, filho na fé de Paulo, né? Discípulo de Paulo, podemos dizer assim, porque é Paulo quem o discipulava, quem o instruía. E essas duas cartas, tanto a primeira quanto a segunda, é para instruí-lo, é para discipulá-lo e orientá-lo como um jovem pastor. Então, vamos lá, sem a possibilidade de se verem pessoalmente, Paulo decide escrever as cartas, e Paulo diz assim: embora eu queira te ver logo, mas eu estou escrevendo tudo isso para que, se eu demorar, se por causa dos imprevistos a gente não conseguir se encontrar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. E lembrando aqui, sempre, né, é bom lembrar que a casa de Deus não é esse prédio aqui não, né? Aqui pode até falar que é a casa do Elton, né? A casa de Deus é quando nós estamos reunidos como igreja. Tanto que se nós nos reunirmos naquele terreno vazio do outro lado ali, a casa de Deus vai estar lá. Amém? Então Paulo disse para Timóteo: eu estou te dando essas orientações para que você saiba como as pessoas devem se comportar. E lembrando que Paulo instrui Timóteo para que Timóteo instrua a igreja. Por isso, olha o verso 17. Ele começa dizendo assim, uma palavra simples: ordene aos que são ricos no presente mundo. Primeira palavra que nós precisamos destacar aqui, a palavra ordene. Em outras traduções vai estar exorta, ordene, manda, tocado no assunto nessa série. Paulo diz para Timóteo: você é o pastor da igreja. É sua responsabilidade liderar esse povo. É sua responsabilidade. E hoje em dia, na nossa sociedade, né, às vezes a gente tem o medo de dizer isso, mas de igreja, claro que subordinada à palavra de Deus, como o próprio apóstolo Paulo repetia várias vezes: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É claro que esse ordenar a partir do momento em que eu me torno um facilitador ao entendimento da palavra de Deus, aí eu posso ordenar. Vou mostrar isso para vocês. Então, mas olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Ele começa dizendo: ordene. Ele poderia dizer, aconselhe, ele poderia dizer, dá uma sugestão, ele poderia dizer, dá uma dica, ele poderia usar várias outras palavras que hoje em dia seria mais aceitável. Mas não, ele diz para Timóteo: ordene.
dê ordens, dê direção. Você, como pastor, é responsável por discipular, não só a igreja toda, mas aqui nesse caso específico, os ricos. Você tem que ordenar para eles, você tem que dizer para eles o que eles devem fazer. Então, se de fato um pastor é fiel à palavra de Deus, é íntegro, todos conhecem o seu testemunho, aula de português, ordene é o que a gente chama no português de imperativo afirmativo. O que é o imperativo afirmativo? É quando o falante tem o objetivo de levar o ouvinte a realizar a ação ordenada. Então aqui não é uma opção, estão entendendo? Você ordenar, você não está dando a opção. Se você quiser, faça isso. Não, a ordem aqui, o ponto aqui é ordene. Diga para eles que é isso que eles têm que fazer. Ordene para eles, é um imperativo afirmativo. O que você disser para eles é o que eles têm que fazer, porque é responsabilidade sua, como pastor, dizer para eles o que eles devem fazer. Essa é a responsabilidade do pastor. É por isso que pastor não é melhor do que ninguém. Ele não tem comunhão pessoal diferente com Deus. Amém? Eu tenho a relação com Deus da mesma forma com vocês. Não tem nada diferente, não tem nada. Deus me trata diferente. Se eu orar, Deus não vai responder primeiro do que a sua oração, né? Porque a gente tem esse costume na igreja. Não, pastor, ora para mim. Mas você já orou, irmão? Já, mas, né? Eu quero que você ora. Não, mano, que diferença vai fazer? Se você apresentou para Deus sua causa, Ele ouviu. Você está entendendo? Ele ouviu. E o que fica, às vezes, implícito nesse pedido de oração, às vezes, para pastor, é do tipo assim, se você pedir, talvez Deus atende mais rápido. E, irmão, não tem essa. A diferença de um pastor é que a responsabilidade dele é maior. Né? Então, esse ordene, é importante, e vocês vão entender porque que eu estou focando nesse ordene aqui. Esse ordene é um imperativo afirmativo, que tem um caráter de mando mesmo, manda que as pessoas façam isso. Instrua, você é a autoridade, você é o pastor, você vai instruir eles ao que fazer. E detalhe, o imperativo afirmativo, ele se impõe sem discussão, não tem opção, é o que você tem que fazer. Se impõe como um dever ou uma necessidade irresistível. Então, quando você diz ordene, é porque você está dizendo que você tem que fazer isso porque é o seu dever. É uma responsabilidade que você também tem. A minha é como pastor instruir você, e a sua é receber aquilo como uma instrução, como uma ordem, como um dever que Deus está encarregando você. Então Paulo está dizendo para Timóteo, você é o pastor da igreja. Você é responsável por ordenar. Você é responsável por pôr ordem na casa, né? Você é responsável por instruir e discipular os membros da igreja a como eles devem se comportar como cristãos e como igreja do Senhor. E detalhe, irmãos, toda pregação que é fiel à palavra de Deus, que não distorce a palavra de Deus, mas simplesmente ajuda você a entender o que a palavra de Deus diz, toda pregação, todo pastor, pregador que prega de fato a palavra de Deus pura e simples como ela é, sem distorcer, irmãos, a partir do momento em que esse pastor está falando, é como se Deus estivesse falando. Paul Washer, não sei se vocês conhecem, é um pregador americano, numa pregação dele, a mais conhecida aqui no Brasil, que foi a pregação que foi, vamos dizer assim, serviu como foi uma pregação que tornou ele conhecido no Brasil. O nome da pregação é Pregação Chocante. Até vou mandar no grupo durante a semana. Mas nessa pregação, no início dessa pregação, olha o que ele diz. Ele estava pregando para jovens. Olha o que ele diz. Veja, pregar é uma coisa muito perigosa. É porque eu estarei condenado diante de Deus. Então aqui está a diferença de um pastor para um membro comum de igreja. Não é questão que ele é melhor, não. Pelo contrário, irmãos. Pelo contrário, é a responsabilidade que é maior, que ele vai ser cobrado mais. Eu vou ser o que o Paul Washer está dizendo. Aí olha o que ele diz depois. Mas se o que eu disser para você hoje for verdade, então são vocês que têm motivo para temer e tremer. Porque se eu interpretar corretamente essa passagem das Escrituras que eu lhes darei, será como se Deus estivesse falando através de um homem. E o seu problema não será comigo, será com Deus e a sua palavra. Irmãos, se os crentes levassem isso a sério, entendessem isso. Se de fato o pastor que prega, ele é fiel à palavra de Deus e ele expõe a Escritura do jeito que ela é, aí quem ouve devia temer e tremer. E ele continua dizendo, então,
A única questão a ser decidida aqui nessa tarde é este homem na nossa frente um falso profeta? Ou será que ele está falando a verdade? E se ele estiver nos falando a verdade, então nada mais importa, exceto conformar nossas vidas a essa verdade. Em uma outra pregação ele diz assim, inclusive no Brasil, essa no Brasil, ele diz assim, é mais perigoso você ouvir um verdadeiro pastor e profeta do que um falso. Por quê? Porque o falso, no dia do julgamento, talvez Deus leve em consideração o fato de que você foi enganado. Talvez. Por que eu digo talvez? Porque a palavra, tem coisas que é clara na palavra de Deus e que Deus vai falar, mas eu deixei escrito, né? Mas ele diz assim, mas ouvir um verdadeiro pastor, um verdadeiro pregador, é mais perigoso. Porque responsabilidade, não diante do pregador, mas diante de Deus. Porque naquele dia Deus dirá, lembra do pregador fulano de tal, lembra do pastor fulano de tal? Então, ele era fiel, ele pregava a minha palavra com verdade, com temor e tremor. E ele anunciou para vocês o que vocês deveriam fazer. Então, isso tudo para falar o ordene. Esse ordene tem esse sentido, irmãos. E aqui, você talvez poderia pensar assim, Lucas, você está dizendo isso para a gente poder ouvir o que você está falando. Não, irmão, percebe que eu dizer isso aqui em público, pregando, eu estou me colocando, é mais pesado para mim, porque aumenta a minha responsabilidade. Amém? Aumenta a minha, é uma espada de dois gumes a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que abordar isso, deve sim causar um temor e tremor em você e reverência em você ao ouvir uma pregação, mas também eu que prego aqui todo domingo. Está entendendo? Todo domingo. No dia do juízo prestaremos contas diante de Deus. Eu de ter dito algo em nome de Deus e de vocês de terem ouvido, seja um falso ou um verdadeiro pastor. Então Paulo está dizendo para Timóteo, ordene. Você é pastor, você tem autoridade. Diga à igreja o que eles devem fazer. E aqui especificamente, ele diz para Timóteo, ordene aos que são ricos no presente mundo. Aqui, então, voltando e entrando nos ricos, é sobre os que são ricos, não sobre os que querem ficar. É aqueles que já têm condição financeira, é aqueles que já são ricos. E detalhe, ele diz assim, aos ricos no presente mundo, porque é sempre bom lembrar disso, é sempre bom lembrar. É aquilo que a gente já tratou lá em Tiago e que a gente tem visto nesses trechos onde fala do rico. Deus sempre pontua os que são ricos aos olhos do mundo, os que são ricos no presente mundo. Por quê? Porque, irmãos, às vezes o que nós consideramos riqueza não é o que Deus considera riqueza. Amém? Então, se eu estiver dizendo aqui, nós não vamos entrar no mérito se é a verdadeira riqueza ou não. Mas aqueles que são ricos nesse mundo, ordene a eles. O quê? Quais são as ordens? Primeiro, que não sejam arrogantes. Em outras traduções, altivos ou orgulhosos. O que isso quer dizer e o que Deus está dizendo? Diga aos que têm dinheiro nesse mundo, diga aos que são ricos, diga para aqueles que podem abrir o aplicativo do seu banco e ver lá 6 dígitos, e ver lá 5 dígitos, e ver lá 8 arrogante. Não pense que por você ter dinheiro, você tem valor diferente dos que não têm. Não pense porque você tem dinheiro, você é melhor do que os outros. No termo mais simples é isso. Não sejam arrogantes, altivos. Altivo aqui é no sentido de você não se ache melhor do que as outras pessoas. Não se ache o bonitão da balachita, né, como a gente diz. Não se ache a última bolacha do pacote porque você é rico. Não seja orgulhoso, não seja arrogante. E não precisa nem explicar porque que Deus diz isso, né? Que é muito fácil a gente saber que ricos, quando têm dinheiro, quando podem andar, né, numa roupinha mais cara, como que eles também passam a seu nariz mais em pé. Deus continua dizendo, não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Então não se ache melhor do que os outros porque você tem dinheiro. Segundo, não coloque sua esperança no dinheiro, nas riquezas. Em outras palavras, o que nós já vimos na série sobre falsos deuses, não faça do dinheiro um Deus. Não faça do dinheiro a sua confiança, a sua segurança. Nós cantamos aqui, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados. Deus está dizendo para os ricos, não cante isso para o dinheiro. Entendeu? Não cante isso para o dinheiro. Não pense que porque você tem dinheiro,
você pode ter uma vida estável. Não pense, não julgue que a sua segurança, a sua estabilidade ou a paz que você tem na sua vida vem do dinheiro, porque aí você teria tornado ele um Deus. Não pense que você tem uma vida segura porque você tem dinheiro. Não pense que é aquele negócio assim, nos dias em que eu estiver um pouco para baixo, eu vou lá, abro o meu aplicativo, olho lá os dígitos, os 6 dígitos para lá da minha conta e eu fico tranquilo. É aquilo, estou sem sono. Aí eu pego o meu aplicativo, olho o valor que eu tenho no banco e falo, agora eu durmo melhor. Não coloque a sua segurança, a sua confiança e, além do mais, a palavra específica, não ponha a sua esperança. Esperança é uma palavra muito forte. Não coloque a sua esperança, as suas expectativas no dinheiro. Aí ele diz, na incerteza das riquezas. Por quê? Olha o que Deus diz. Porque é loucura, irmãos. É loucura você depositar a sua confiança, você fazer do seu refúgio o dinheiro, as riquezas. Por quê? Porque elas são incertas. Em outras traduções, elas são instáveis. Ao mesmo tempo que o dinheiro não é. Ao mesmo tempo que o dinheiro tem valor, o dinheiro não tem valor. Pense nos ricos do passado que confiavam que porque tinham milhões de cruzeiros, lembra da moeda cruzeiro? Porque tinham muitos cruzeiros, eles tinham alguma coisa na vida ou eles eram alguém. O cruzeiro passou. Riqueza, praça quebrou, estava mofada. Dinheiro aproximar. É uma tradução desses provérbios aqui. As riquezas, elas desaparecem a partir do momento que você contempla. Ao mesmo tempo que você está vendo a riqueza, que você tem a riqueza, ela sumiu. Lembra da história de Jó? Jó era o homem mais rico do Oriente, lembra disso? O homem mais rico da região dele, não era da cidade, do país, não. Era do Oriente ali, era do Oriente. É a mesma coisa de dizer assim, o Elton é o homem mais rico da América, do lado de cá. Ele era o mais rico do Oriente. Mas leia o capítulo 1 de Jó para você ver. Do verso 14 ao verso 18, ao verso 19. A Bíblia diz que em nenhum dia, tudo que ele tinha, desde gados, animais, casa e até mesmo seus 10 filhos, tudo acabou-se no mesmo dia. Irmão, se você ler Jó, eu até ia ler, mas eu vou adiantar. Se você ler Jó, chega a primeira pessoa para dar má notícia para ele. Aí a Bíblia vai e diz assim, enquanto este ainda falava, chegou outro. Depois repete, enquanto este ainda falava. Em outras palavras, se coloca no lugar de Jó, você está lá tranquilo, fazendo alguma coisa, lendo um jornal e tudo mais, chega alguém para dar uma péssima notícia. Seus gados foi tudo roubado. Enquanto esse está falando, chega um outro. Agora é minha vez, Jó, sua casa foi destruída. Enquanto esse estava falando, chegou outro e falou, seus 10 filhos morreram. Ou seja, de um homem mais rico do Oriente, em algumas horas, ele se tornou um homem que até hoje representa um sinal de vamos dizer assim, uma desgraça, né? Algo que aconteceu, que você tem que chamar isso de desgraça, não tem como não considerar isso uma desgraça. Então, o que Deus está dizendo, irmãos, não confie, não coloque a sua esperança na riqueza, porque elas é incertas, ela é instável. Ao mesmo tempo que ela está, ela não está. Continua dizendo, mas em Deus, que de tudo nos provê para a nossa satisfação. Então não coloque a sua confiança e a sua esperança na riqueza. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, quando eu tiver dinheiro, ou se eu tivesse dinheiro, e aí eu digo para você, muito provavelmente é um sinal de que por mais que talvez você não tenha dinheiro, a sua esperança está no dinheiro. Já viu aquelas pessoas que vivem uma vida que ela mesma considera que não é uma vida boa, e ela fica só sonhando com a época em que ela vai ter dinheiro, seja de um jeito ou de outro? Irmãos, essa pessoa você pode falar assim, mas ela não tem dinheiro, mas a esperança dela está no dinheiro. Nossa esperança, confiança, nossa base, nossa confiança deve estar em Deus, não nas riquezas. Porque nós já vimos nessa série, é o que Eclesiastes está dizendo. Porque Salomão disse assim, eu descobri que até mesmo poder comer, beber e ser recompensado pelo meu trabalho é dom de Deus, é presente de Deus. Comer e beber é dom de Deus, irmão. Receber o fruto, colher o fruto do nosso tão doloroso trabalho também é dom de Deus. Em outras palavras, no fim das contas, é Deus que nos concede todas as coisas.
Lucas, mas você não sabe o tanto que eu trabalho. Meu irmão, glorifica a Deus porque Ele te dá saúde, glorifica a Deus porque Ele faz prosperar. Quantas pessoas eu conheço que, irmão, trabalha muito mais que talvez eu e você, e as coisas dela não rendem. Tá? Conheço muitas pessoas que trabalham de sol a sol, e a vida não acontece, ela não desfruta, e ela não tem prazer. Quantas pessoas nós sabemos que tem dinheiro, mas está em depressão e também não desfruta da riqueza que tem. Por isso que Salomão está dizendo, não é a riqueza que traz isso tudo não. Comer, beber e desfrutar do trabalho é dom de Deus, é Deus quem concede. Por isso que a nossa confiança tem que estar nele. Em Mateus 6,31, Jesus já havia dito, olha, não se preocupem com essas coisas da vida, porque o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam, e Ele prometeu conceder. Então a nossa confiança deve estar em Deus. Verso 18. Ordene-lhes, de novo, ordene-lhes que pratiquem o bem. Ricos, vocês têm que praticar o bem. E o que significa o bem, praticar o bem? Na Bíblia, praticar o bem é muito amplo. É muito amplo o que significa. Nós temos visto nessa série, inclusive, lembra quando lemos os profetas? Por exemplo, Miqueias 6,8. Lembra o que está dizendo? Ele mostrou a você, ao homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Aqui em Miqueias, fazer o que é bom, praticar o que é bom, tem a ver com praticar a justiça, que é o que nós temos visto nessa série. Isaías 1,16, Deus diz assim, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o que é mal, aprendam a fazer o que é bem. O que é fazer bem, Senhor? Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Jeremias 22,15. Você acha Deus confrontando um rei que ficou rico às custas do povo? Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida, ele fez o que era justo e certo. O que era justo e certo? E tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado. E assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. E se os trabalhadores, de oprimir os pobres, de oprimir e não cuidar dos pobres necessitados, nós podemos dizer e fechar um entendimento aqui, resumidamente, que praticar o bem envolve muitas coisas, irmãos. Praticar o bem envolve lutar e buscar a justiça, envolve lutar contra as injustiças e opressões, e não só lutar contra essas coisas, se não é você quem causa, mas também você não cometer esses pecados. É por isso que agora lembra das exortações que Deus já fez aos ricos, aquela pesada de Tiago. Praticar o bem aqui é fazer totalmente o oposto a essas questões. Totalmente o oposto. Ou seja, Deus está dizendo para os ricos, ao invés de você usar a sua riqueza para oprimir as pessoas, para aumentar a injustiça, use a sua riqueza, use a boa condição que você tem para praticar o bem. Para praticar o bem. E ele continua dizendo, sejam ricos em boas obras. Sejam ricos em boas obras. Em outras palavras, qual que é a ideia aqui? Deus está dizendo para os ricos que as suas boas obras sejam tão abundantes quanto a sua riqueza. Você tem grana, você tem riqueza? Então, que as suas boas obras, elas sejam muito mais abundantes, elas sejam tão abundantes quanto a riqueza que você tem no banco. Pega lá o aplicativo do seu banco e olha lá quanto suas boas obras estão de acordo, estão assim no mesmo nível que as riquezas que Deus tem te dado, que as riquezas e as boas condições que Deus tem te dado saúde para alcançar? Porque a ideia aqui é, sejam tão abundantes em boas obras, como praticar justiça e tudo mais. E boas obras influenciam em várias outras coisas. E não só sejam abundantes na prática do bem, sejam ricos. E olha o jogo de palavras que Deus faz. Você é rico nas riquezas do mundo? Então, um hábito. Que seja um hábito. Que você seja reconhecido e conhecido não apenas pelas riquezas que você tem materiais, físicas deste mundo, mas também em boas obras. Generosos. Ele diz, sejam ricos, pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras e sejam generosos. Irmãos, generosidade na Bíblia significa dar dinheiro.
generoso. Em outras palavras, resumindo tudo, use o seu dinheiro para praticar o bem, para praticar boas obras e para ser generoso com as pessoas. Use a riqueza que você tem como um serviço à prática de boas obras e à prática do bem. Não use as pessoas para alcançar o dinheiro ou para servir ao dinheiro. Use o dinheiro para alcançar as pessoas e servir as pessoas. Use o dinheiro como ferramenta. Que você use o dinheiro para fazer o bem. Não sirva ao dinheiro, use-o para servir. Não sirva ao dinheiro, use o dinheiro para servir. Use o dinheiro que você tem para servir as pessoas. Seja generoso. Que o que você tem possa ser, tratar suas riquezas como se fosse um estoque comum, o qual todos tivessem um acesso. E é totalmente o oposto daquele acúmulo egoísta que Deus diz. O que Deus confrontou nas últimas pregações? Acumular riqueza para si mesmo a ponto dela perder. Aqui Deus está dizendo para os ricos: pratiquem o bem, pratiquem boas obras, sejam generosos. Em outras palavras, não acumule as suas riquezas a ponto delas se perderem. Pelo contrário, use elas para servir o próximo. Trate a sua riqueza como um estoque comum para que todo aquele que precisa possa ter acesso. Para dizer isso, principalmente os cristãos ricos que têm dinheiro. Esse é o principal meio através do qual Deus supre as necessidades dos que não têm, através da generosidade dos que têm. Atos 4, 32 e 34 diz: não havia necessitado entre eles, pois os que possuíam terras e casas as vendiam, traziam dinheiro de forma que era repartido para os que tinham necessidade, de forma que na igreja não tinha necessidade. Então, como que Deus supria as necessidades dos mais pobres e necessitados na igreja no início da igreja? Através dos que possuíam. Porque na igreja sempre vai ter os que não têm e os que têm. E Deus pega e usa a vida dos que têm e o dinheiro dos que têm para suprir a necessidade dos que não têm. É por isso que na igreja, irmãos, nós temos sim que falar de dinheiro. Amém? Nós temos espaço para falar de dinheiro. Na verdade, não tem como ser igreja sem falar de dinheiro, irmão. Porque como que a gente supra a necessidade dos necessitados se não for através do dinheiro? E aqui, falando especificamente com os que têm condição, com os que têm dinheiro, Deus vai usar vocês. Deus vai usar o seu dinheiro. Deus já está contando com o seu dinheiro para suprir a necessidade dos que não têm. Por isso que Deus está dizendo: pratique o bem, seja rico em boa obra e generoso. É por isso, irmãos, que a gente aqui fala do dinheiro não como um meio de obrigação. Você não tem obrigação de dar dinheiro. Amém? Nós já falamos disso no fevereiro do ano passado. Você não tem obrigação. Se você quiser dar, você dá. Se você não quiser dar, você não dá. Também não queremos estipular valor, quanto que você tem que dar. Mas se você ouvir a palavra de Deus, não tem como dizer que Deus não ordena dar. Porque aqui Deus usou a palavra 2 vezes: ordene aos ricos. E ainda Deus ordena. Tudo bem, Lucas, isso se aplica mais aos ricos, irmão, mas isso aqui se aplica à vida de todos nós. Todos nós podemos fazer isso. É claro que Deus está dizendo dos ricos, é claro que tem que ser proporcional. Eu pulei o texto aqui, mas depois eu vou, acho que nessa série ainda eu vou pregar sobre 2 Coríntios 8 e 9, para a gente falar melhor sobre dinheiro. Mas lá Deus vai falar sobre a proporcionalidade. Cada um deve dar de acordo com o que tem. Paulo fala em Timóteo aqui, em 2 Coríntios 8, 12. Porque se há prontidão, ou seja, se você está pronto a contribuir, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Ou seja, esse é um dos princípios da contribuição na igreja. Você tem que contribuir de acordo com o que você tem, não de acordo com o que você não tem. Por isso que é mentira e é enganação da teologia da prosperidade de que você tem que fazer um sacrifício de dar o que você não tem. Está entendendo? Pastor, mas eu não tenho condição, eu estou precisando de ajuda. Não, você tem que agir pela fé, irmão. Não, a palavra de Deus diz: cada um tem que dar de acordo com o que tem, assim a contribuição vai ser aceitável. Então, irmão, tem que ser proporcional, amém? Tem que ser proporcional. Mas pulando mais aqui, e prontos para repartir, generosos e prontos para repartir. Esse pronto para repartir, em algumas traduções mais antigas, vem escrito: e sejam comunicáveis. A palavra grega aqui significa social, que é da mesma palavra que significa possível para as pessoas.
que eu quero dizer com isso? O que significa? Deixa eu dar um exemplo melhor. Vocês sabem que, além dos ricos, na maioria deles, se acharem melhor do que os outros porque tem dinheiro no bolso, eles também são meio antissociais, sim ou não? Por exemplo, quando tem ricos na igreja, eu já cansei de ver isso. O pastor começa a dar o amém, o pastor não fala o M do amém, e eles já estão lá na porta indo embora. Sim ou não? Rico normalmente faz só ali aquele social ali. Às vezes, se você tem um parente rico puro, e retém uma parte. E lembra que Pedro disse para os dois assim? O dinheiro era seus. Vocês não eram obrigados a dar. Mas a partir do momento que vocês falaram que iam dar, e vocês não mentiram para nós. Vocês mentiram para o Espírito Santo. E Deus matou os dois. Então, irmãos, nós não somos obrigados, amém? Nós não somos obrigados. Mas o principal meio através do qual Deus usa para suprir as necessidades dos que não têm é através do dinheiro. E voltando a dizer, Deus conta com o nosso dinheiro. A pessoa aí num caixa rápido que ele colocou aqui na terra para ir lá e sacar o dinheiro, não. O pastor Antônio Silva diz assim, ele procura um crente que esteja sensível a ouvir a voz dele. A ouvir quando ele diz assim, pratique o bem, seja rico em boa obra, seja generoso, seja comunicado. E quando ele acha, ele encontra um parceiro aqui na terra. E é assim que Deus trabalha aqui na terra. Amém? Verso 19. Dessa forma, qual que é a conclusão e o que os ricos podem esperar ao praticar tudo isso? Dessa forma, ou seja, praticando tudo isso que foi ordenado, que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Isso também está de acordo com o que Deus diz. A ideia é, praticando tudo isso que te foi ordenado, ó rico, você vai estar acumulando. E aqui percebe, irmão, como que Deus é maravilhoso. Olha como que Deus vai fazer nos trocadilhos. Deus está dizendo que você reparta, que você dê dinheiro, que você seja generoso, que a sua boa obra seja proporcional ao seu patrimônio, à riqueza que você tem. E aí Deus diz assim, e talvez por um momento você pode pensar que você só está perdendo. Não, eu só estou dando dinheiro, eu só estou dando dinheiro, eu só estou dando dinheiro. Mas Deus está dizendo assim, mas praticando, mas entenda, pega a perspectiva do meu ponto de vista. Deus está dizendo, você está acumulando. Talvez para as pessoas lá embaixo, para os seus parentes que não é crente, você ser generoso com a igreja, com as pessoas necessitadas, você está perdendo. Mas do meu ponto de vista, Deus está dizendo, percebe, você está acumulando tesouro para você, mas não é um tesouro terreno, não é um tesouro material dessa vida, dessa terra. Você está acumulando um tesouro para a vida eterna, um tesouro na eternidade, onde a traça não corrói, ferrugem não consome. É o que Jesus disse. Paulo aqui, irmão, está transmitindo para Timóteo com outras palavras o que Jesus cansou de ensinar. Olha o que Jesus diz em Lucas 12. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se desgastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Jesus falou, vende tudo, dá esmola, porque aí vocês vão acumular um tesouro num lugar onde ladrão não alcança, ferrugem não consome e traça não corrói. Riquezas deste mundo para juntar a verdadeira riqueza que é eterna. A verdadeira riqueza que é eterna. Use as suas riquezas, as riquezas que você possui, tendo em vista a eternidade, não o aqui e agora. Porque se você pensar no aqui e agora, se você pensar, use a sua riqueza tendo em vista a eternidade. Tendo em vista a eternidade. Por quê? E qual que é a ideia aqui? Boas obras não salvam. Boas obras não salvam. Mas quando os verdadeiros cristãos praticam boa obra para a glória de Deus, a Bíblia diz que Deus registra essas boas obras no céu. Deus registra, irmãos. Boa obra não salva, amém? Não é sobre salvação aqui. Mas a Bíblia diz sobre recompensa. Irmãos, explicar como que vai ser essa recompensa, todos os pastores, teólogos, vídeos, livros que eu já li, eles quase que falam a mesma coisa. A Bíblia não nos esclarece muito bem como que vai ser essa tal recompensa, mas a Bíblia é clara em várias passagens dizer que Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras no céu. Percebe que não tem nada a ver com salvação.
Amém? Dos que já são salvos pelo sangue de Cristo, pela graça de Deus, Deus vai ter um registro de como ele viveu essa vida aqui na terra. Cristo me salvou em 2010. Foi quando o milagre da salvação aconteceu no meu coração. Eu me apaixonei por Cristo e ando com ele desde então. Então já vão fazer 12 anos a minha caminhada cristã. Não sei quanto tempo ainda eu tenho, mas quando eu chegar diante de Deus, Deus vai pegar os anos que eu vivi como cristão nessa terra e Ele vai analisar, Ele vai ter os registros, Ele vai me mostrar os registros das minhas boas obras. E a Bíblia diz que Ele vai me recompensar de acordo com elas. Então boa obra não tem nada a ver com salvação. Amém? É sobre depois da salvação. É sobre como você vive depois que você já tem convicção de que Cristo te salvou, dando a vida dele por você na cruz. Hebreus 13,16 diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem. E aqui em Hebreus não é só com os ricos não. Pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Apocalipse 14:13 diz assim: então ouvi uma voz no céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, e de agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Felizes, ouvi uma voz do céu dizendo, João dizendo, escreve para deixar registrado, felizes os mortos que morrem no Senhor, e de agora em diante, diz o Espírito Santo, sim, eles descansarão das suas fadigas. Irmão, ser crente não é fácil, amém? Não é fácil. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Jesus disse, se fizeram isso comigo, que sou o Senhor, imagina o que vão fazer com vocês. Mas ele diz assim, mas quando você morrer, quando o Senhor chamar, ou quando ele voltar, você vai descansar. Você vai descansar da sua fadiga, e ele diz assim, as suas obras o seguirão. É o que eu disse para você, obras não tem nada a ver com salvação. Nós não somos salvos por obras. Mas todo cristão que já foi salvo, a vida dele nessa terra, toda boa obra que ele praticar, todo bem que ele praticar, tudo que ele fizer para amar, por amor a Deus e ao próximo, Deus vai registrar. E a Bíblia diz que você não vai levar riqueza. E esse é o ponto. Dinheiro não importa o patrimônio que você não leva para o céu. Mas a Bíblia diz que todo bem, toda boa obra que você fizer nessa terra como cristão, elas vão te seguir. Quando nós chegarmos lá, vai estar registrado. E a Bíblia diz que Deus há de nos recompensar. Então, Deus há de nos recompensar. Então, aqui, isso se aplica, irmãos, a todos nós. Amém? Todos nós. Mas principalmente aos ricos. Porque deixa eu dizer, e fechando aqui, é como se Deus estivesse dizendo para os ricos, vocês ricos que têm mais condições, que eu tenho dado mais condições para vocês, principalmente sendo cristãos, de vocês eu vou cobrar um pouco mais. De vocês eu espero, não é que Deus vai cobrar, mas Deus espera mais. Tem uma música do pregador Lu que ele diz, Deus esperava mais. Eu posso dizer isso, Deus espera mais os ricos. Por quê? Porque Ele dá melhores condições para os ricos. Amém? 4 pontos para finalizar aqui. O que isso tem a ver conosco? Primeiro, ricos, Deus espera mais de vocês, como eu disse aqui. Deus conta com o seu dinheiro para a prática do bem e da justiça nessa terra. Deus está contando com o que você tem no banco, com o seu patrimônio. Segundo, todos nós, independente da condição financeira, devemos servir a Deus com o nosso dinheiro. Todos nós, como já vimos aqui, em outros momentos eu vou falar. Ah, Lucas, mas eu não sou rico. Mas todos nós, independente da condição, devemos e podemos servir a Deus com o nosso dinheiro. E aqui entra naquela questão do princípio bíblico da proporcionalidade. E é aqui que talvez, irmãos, não de um ponto de vista obrigatório, mas é aqui que talvez, para praticar o princípio de proporcionalidade, o dízimo talvez seja útil. Né? Eu vou dar de proporcionalidade. Eu preciso servir a Deus com o meu dinheiro. E Deus mesmo institui que tem que ser de acordo com o que eu tenho.
Então, peraí, em alguns casos, o dízimo é uma boa prática, embora não seja obrigatório, está entendendo? Às vezes você pode praticar o dízimo sem ter aquela obrigação. Por quê? Porque você pode calcular com o dízimo a proporção da sua renda. Amém? Terceiro, e aqui é o que é o triste. Existem igrejas ricas, e aqui eu estou falando de igrejas, placas, instituições. Deus espera mais delas e elas terão que prestar contas sobre como usaram o dinheiro ofertado. É o que o pastor Anderson Silva também diz. Todo dinheiro levantado em nome de Jesus, ele tem que ser usado para a glória de Jesus. E Jesus há de cobrar, não só de cristãos, como de igrejas que levantaram dinheiro em nome de Jesus. E um caso que eu ouvi, muito triste, um primo meu que também é pastor numa outra cidade, uma das últimas vezes que ele teve aí, ele falou comigo que um membro de uma igreja na cidade dele contou para ele assim, até num tom assim, sabe, assim de orgulho, nossa igreja tem 300 mil em caixa. Irmãos, e eu conheço essa igreja lá na cidade dele, é uma igreja que já tem prédio próprio, e bota prédio nisso, tá? Uma baita de uma estrutura, e tem 300 em caixa, irmãos. Ela já devia ter construído um bairro para pessoas carentes na cidade. Sim ou não? 300 mil. Essa igreja devia ser a mais famosa da cidade por boas obras. Tá vendo? Porque aqui eu não estou falando de pessoas, não, estou falando de igreja, né? A gente sabe que tem igrejas no Brasil e na nossa cidade que são ricas. Igrejas que pregam o dízimo obrigatório e as pessoas vão lá e dizimam. Além de dizimar, ainda oferta. E oferta igual ao dízimo. Né? Então essas igrejas, se pudéssemos ver, teria vários dígitos, mas deixa eu te dizer, Deus vai cobrar essas igrejas. Porque Deus também espera que nós, como igrejas, como comunidade, como grupo, a gente também pratique o bem. E imagina naquele dia, qual praça a gente pode revitalizar? Estão entendendo? Algo desse tipo, da gente virar para o poder público e dizer assim, a nossa igreja, como exemplos que acontecem em outros cantos do mundo, onde acontece tsunami e tudo mais, e as igrejas se mobilizam. Fique de pé. E eu não me canso de lembrar. Como cristão, além de tudo que eu falei, qual é a principal coisa que deve mover o rico, cristão rico, a meter a mão no dinheiro? Meter a mão no bolso e dar dinheiro. Paulo falou em 2 Coríntios. O nosso Senhor era rico. Ele era rico. Jesus é dono de tudo, irmãos. E ele já era dono de tudo. Imagina se ele fosse um rico que pensasse assim, eu não, vou gastar meu dinheiro com essa galera aí, vou gastar minha riqueza com esse povo miserável aí, eu não. O nosso Senhor, graças a Deus, não pensou assim. Mas a Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre. Abriu mão de tudo, a minha e a sua miséria. E é impossível nós dizermos que de fato fomos transformados por esse Senhor, que de fato esse Senhor habita no nosso coração e nós nos tornarmos ricos, gananciosos e mesquinhos. Amém? Que a gente possa, lembrando do princípio de proporcionalidade, que a gente possa meter a mão no bolso e usar nossas riquezas desse mundo para servir e cobrir as misérias daqueles que tanto precisam. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa ser cravada no nosso coração. Deus, que os ricos que ouvirem essa pregação, que o Teu Espírito possa cravar essa palavra no coração deles, que eles possam dar ouvidos à Tua voz, Pai. Como diz o Paul Washer, se de fato, Deus, eu apenas expus o que o texto diz e tentei de alguma forma esclarecer com a ajuda de outros textos bíblicos o significado dessa passagem, que eles possam então ouvir com temor e tremor, que eles possam abandonar a idolatria ao dinheiro, que eles possam abandonar a avareza, a ganância, o acúmulo de riqueza desta vida, que eles possam abrir os olhos do seu coração para entender que a verdadeira riqueza não são as dessa vida, mas as da vida por vir. Que eles possam, Senhor, a partir de agora, servir de fato ao Senhor, a prática do bem, as boas obras, com o seu dinheiro, com o seu patrimônio, com a sua riqueza, com os bens que o Senhor tem dado a eles, saúde
e que o Senhor tem dado como fruto do trabalho deles, Pai. Que eles possam servir ao Senhor com o seu patrimônio, com o seu dinheiro, como o Senhor ordena na tua palavra. Que aqueles, Pai, que não são ricos, que como vimos semana passada, eles possam se contentar com a sua situação. Que eles possam, como Deus ordenou nesse texto, continuar confiando em Ti e não nas riquezas, Pai. Porque nós sabemos que tem ricos que também depositam a sua esperança na riqueza que ele ainda nem tem. Que eles possam estar contentes e descansar, como vimos a semana passada, em Ti, que prometeu nos prover tudo ricamente para a nossa satisfação, como essa palavra diz. E por fim, Pai, que possamos ser uma igreja, Deus, que possa, por causa do Teu Evangelho, ser transformados, que possamos ser uma igreja generosa com o que nós temos, Pai, com as bênçãos financeiras que o Senhor nos conceder, e que possamos, Deus, como igreja, servir a essa cidade e uns aos outros, que possamos desfrutar do que Atos diz, de não haver necessitado entre nós, porque os que têm vão repartir com os que não têm. E que possamos ser uma igreja que não só apenas cuida dos que fazem parte dela, mas que a gente possa transbordar e servir a cidade com os nossos recursos financeiros. Que possamos ser conhecidos como uma igreja que não pede, que não suga das